TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro. Você vai ver a seguir. Temporal deixa bairros do 3º Distrito de Petrópolis alagados. Vereador Ingo Rames denuncia gastos com iluminação pública sem contrato em Petrópolis. Polícia Civil deflagra operação contra a organização criminosa de traficantes que atuam em Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O vereador Ingo Rames denunciou os gastos com a iluminação pública da Prefeitura de Petrópolis, que até o momento não possui contrato com nenhuma empresa. O último contrato venceu no dia 14 de agosto de 2022. O vereador Ingo Rames cobra que o governo municipal realize a licitação para contratar a empresa para a realização dos serviços de manutenção do Parque de Iluminação Pública do município. O último contrato terminou no dia 14 de agosto de 2022 e, desde então, o serviço vem sendo realizado por uma empresa que vem recebendo por prestação de serviços por meio de concessão de dívida. A gente tem recebido muita reclamação no nosso gabinete em relação à falta de troca de lâmpadas, escuridão em várias ruas, enfim. Então, a gente chamou a atenção. Nós fomos fazer um pente fino em relação ao contrato de iluminação pública, que nós deixamos licitado, foi feito um emergencial logo após. Esse emergencial acabou em agosto e a Prefeitura vem fazendo confissão de dívida mês a mês, desde agosto de 22, em relação à iluminação pública. Então, a gente está cobrando para que a Prefeitura faça logo a licitação. Isso, com certeza, vai baratear os serviços e terá um serviço mais eficiente para a população, que é o que a gente mais deseja. Segundo o vereador, as constantes reclamações em relação à iluminação pública são reflexo da falta de um contrato fixo. Um contrato estabelece de maneira clara as obrigações da empresa contratada e as punições em caso de descumprimento de alguma cláusula. Ainda de acordo com o Ingo, a empresa Construtora Express Limitada chegou a receber em outubro, novembro e dezembro de 2022 mais de R$1 milhão pelo trabalho sem contrato. Segundo ele, é um trabalho que custa caro e, diante de tantas reclamações, não atende à demanda. O último contrato de iluminação pública foi feito em 2021, quando o Ingo era prefeito interino. Eu estive lá na Secretaria de Ordem Pública, conversando com o secretário Almir, perguntei para ele, falou que já está com o processo de licitação em andamento, que esse processo emergencial foi feito pelo atual vice-prefeito, então assim, o Almir não tem participação nisso, foi feito o Paulo Mostrange, que é vice-prefeito, que era o secretário à época, fez esse emergencial, e o emergencial não pôde ser renovado e está em confissão de dívida. Então, a gente está cobrando para que seja regularizado o mais rápido possível. Então, a gente fala com muita propriedade, porque em 2021 nós fizemos a licitação, foram 18 empresas participantes do processo licitatório, então o valor ficou bem aquém do que era estimado. Então, a gente quer que isso seja feito novamente, que a população pague menos e tenha um serviço de qualidade. Com o início do período letivo, hoje a sede do Cetranspetro, no centro de Petrópolis, chamou atenção devido à enorme fila que se formou no local. O motivo foi a procura, em cima da hora, pelos serviços de renovação ou concessão do cartão de gratuidade para assegurar a utilização do transporte coletivo entre a casa e a escola do aluno. Quem avisa, amigo é, mas alguns petropolitanos deixaram para a última hora. Na tarde desta terça-feira, quem precisou ir à sede do Cetranspetro renovar o cartão de estudante ou fazer um novo, precisou aguardar, e não foi pouco. O tempo está demorando, mas o atendimento foi feito tranquilo, graças a Deus. Mas a fila aí dentro tem bastante pessoas lá dentro. Quanto tempo mais ou menos o senhor teve que ficar esperando? 1 hora. Os atendimentos estão sendo realizados desde o dia 9 de janeiro. Neste ano, o Cetranspetro disponibilizou o agendamento online, mas mesmo assim não foi possível evitar as filas em frente à sede do órgão. De acordo com o Cetranspetro, os agendamentos podem ser realizados por meio de um QR Code ou pelo site do órgão, mas as vagas são limitadas.
Aqueles que não agendaram podem ir até a sede presencialmente. Os alunos que estavam matriculados na rede municipal em 2022 e que vão continuar este ano vão ter os cartões desbloqueados automaticamente. No entanto, para alguns, a falta de organização foi o principal motivo para a demora. Uma vergonha. Muita demora. Demorando bastante, mas aí vou voltar amanhã, porque senão não vou conseguir buscar meus filhos na escola, tá bom? Quanto tempo que a senhora ficou esperando? Eu cheguei aqui, acho que 2 e pouco, não sei, que horas deve ser 2 e pouca, 3 e pouca, né? Cheguei aqui mais 2 e pouco, mas fui e voltei para tirar xerox, que manda aí voltar. Só mesmo eu vou voltar só amanhã agora. De acordo com o Cetranspetro, a procura pelo serviço se intensificou na última sexta-feira, em que 423 pessoas foram atendidas. Já no mês de janeiro foram realizados 1.302 atendimentos. De acordo com o órgão, o serviço funciona de 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, na Rua do Imperador, número 100. Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios realizaram nesta terça-feira a Operação Horus contra uma organização criminosa de traficantes que atuam na região central do município. O objetivo é cumprir 34 mandados de prisão temporária, 5 de busca e apreensão contra adolescentes infratores e outros 59 de busca e apreensão domiciliar. De acordo com a Polícia Civil, 22 pessoas foram presas e 3 menores apreendidos durante a ação. Um dos acusados foi preso em flagrante com uma metralhadora. Segundo a 108ª Delegacia de Polícia, 5 alvos já estão presos e um adolescente cumpre pena em uma unidade socioeducativa. Contra eles também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Cerca de 130 policiais participaram da ação, que tem apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais e de outras 27 delegacias do interior do estado. As prisões, apreensões de adolescentes infratores e buscas domiciliares têm o objetivo de localizar armas, drogas, anotações e coletar informações das transações financeiras da organização, que podem chegar a valores semanais superiores a R$50 mil. As investigações da Operação Horus duraram cerca de 1 ano. Os policiais investigaram e identificaram que a organização criminosa, que atua no bairro Jardim Glória, tem relação com diferentes quadrilhas de tráfico de drogas que atuam em diferentes pontos de Três Rios. Segundo os policiais, os criminosos citam ter relação com a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro e são apontados como responsáveis por diferentes homicídios. Em meados de 2022, 2 irmãos insatisfeitos com a condução da quadrilha foram emboscados e mortos por indivíduos que até então eram seus comparsas. O fato permitiu esclarecer detalhes das práticas criminosas do grupo, que meses atrás já havia sido apontado como responsável por atirar contra policiais militares. Inserida na localidade há anos e tendo sua história confundida com a da própria região, a quadrilha foi forjada como um grupo comandado por integrantes de uma mesma família. A investigação revelou ainda uma suposta aproximação da organização com líderes comunitários da região, por meio de festas realizadas com dinheiro do tráfico. A quadrilha também seria responsável pela tomada de decisão contra ladrões e agressores de mulheres por meio de regras e comandos próprios. O temporal registrado na tarde de hoje provocou alagamentos em bairros de Itaipava, terceiro distrito de Petrópolis. Na tarde desta terça-feira, a localidade Madame Machado, no terceiro distrito de Petrópolis, registrou pontos de alagamentos. De acordo com os moradores, a rua não tem bueiros, o que acarreta embolsões d'água em toda a via. Na localidade conhecida como Lajinha, as ruas também ficaram alagadas. Às 4h20 da tarde, a Defesa Civil alterou o estágio operacional para atenção por conta da previsão de pancadas de chuva para a cidade. O órgão também informou por meio das sirenes no primeiro e terceiro distritos sobre a previsão de chuva. Um homem que não teve a identidade revelada morreu na tarde de hoje por volta das 3h30 na rua Valdemar Ferreira da Silva, no Caxambu, em Petrópolis, após ser soterrado. De acordo com a Defesa Civil, o deslizamento ocorreu em uma obra particular que estava sendo feita na região. Ainda segundo o órgão, o deslizamento de terra não teria qualquer relação com as chuvas dos últimos dias e não chovia no momento do deslizamento. Até às 5h30 da tarde, o Corpo de Bombeiros ainda estava no local, atuando no resgate do corpo da vítima. E você vai ver depois do intervalo. Golpes contra idosos continuam crescendo em Petrópolis.
SUBEA averigou mais de 1.000 denúncias em 2022 e outras 114 só em janeiro deste ano em relação a maus tratos contra animais. O uso de máscara deixa de ser obrigatório no transporte público e nas escolas de Petrópolis. Estudo da Firjan projeta crescimento de 0,8% do PIB fluminense em 2023. Cartórios brasileiros batem recorde de mudança de nome e gênero em 2022. Petrobras anuncia redução de 40 centavos no preço do diesel. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O número de golpes contra idosos e pessoas vulneráveis continua crescendo em Petrópolis. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, entre janeiro e dezembro de 2021, o município registrou 426 casos de estelionato contra este público. Em todo o ano de 2020, foram 216. Por isso, o INPAS emitiu um alerta para que a população fique atenta. Apesar da Polícia Civil ainda não ter divulgado os números do balanço referente ao ano de 2022, os registros de golpes contra idosos e pessoas vulneráveis continuam crescendo em Petrópolis. Inclusive, somente nos primeiros 30 dias deste ano, 2 casos de ocorrências deste tipo chamaram a atenção. A quadrilha especializada em praticar estelionato na porta de agências bancárias da cidade e o alerta de que criminosos estão se passando por funcionários do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis para tentar lesar aposentados e pensionistas da instituição. No caso mais recente, envolvendo o INPAS, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma nota informando que detectou mais uma tentativa de golpe contra os petropolitanos. A ação criminosa, inclusive, já foi comunicada à polícia através de registro de ocorrência. Na semana que se passou, recebemos denúncia aqui no Instituto de que alguns golpistas estariam se passando por procuradores autárquicos entrando em contato com os aposentados, solicitando destes um adiantamento para que estes viessem a receber valores oriundos de decisões judiciais. O INPAS não solicita nenhum dado via WhatsApp, nem mesmo informa as pessoas que têm valores a receber do Instituto. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, por meio de redes sociais e mensagens de texto pelo aplicativo de conversa WhatsApp, os golpistas entram em contato com possíveis vítimas, se apresentando como procuradores autárquicos do Instituto. O presidente do INPAS, Claudinei Portugal, alertou que se trata de um golpe comum, porém a preocupação é de que faça vítimas em Petrópolis. Outro caso de grande repercussão e que ganhou destaque em todo o estado do Rio de Janeiro foi a desarticulação de uma quadrilha especializada em estelionato contra clientes de instituições bancárias, a maioria deles idosos. A quadrilha realizava saques em caixas eletrônicos de cidades de todo o estado do Rio, entre elas Petrópolis. Entre os dias 25 e 27 de janeiro, 2 homens de 58 e 67 anos foram presos acusados de integrarem o grupo. Um terceiro envolvido ainda está sendo procurado pela Polícia Civil. Para se proteger deste e outros golpes aplicados por criminosos nos bancos, é necessário ficar
ficar atento a alguns pontos. A polícia reforça que as pessoas nunca devem compartilhar os seus dados bancários com terceiros, tampouco devem passar informações pessoais e bancárias por telefone ou e-mail. Além disso, é importante que a pessoa só saia do caixa eletrônico quando tiver certeza de que a operação foi finalizada e que o acesso à conta tenha sido encerrado. A Prefeitura de Petrópolis alerta que, caso os beneficiários do INPAS tenham recebido qualquer contato, o mesmo deve ser ignorado. Esse é um golpe corriqueiro e peço que todos fiquem atentos. Qualquer coisa, entre em contato com o Instituto através do 0800 282 2249 ou do e-mail impas@impas.rj.gov.br e solicite a alguns de nossos funcionários esclarecimentos. O preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras de combustíveis terá uma queda de 40 centavos a partir de amanhã. O anúncio foi feito hoje no Rio de Janeiro. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%. Com a variação de preço, o valor do litro do diesel comprado pelas distribuidoras, chamado de diesel A, vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10, segundo a Petrobras, uma redução de 40 centavos. O diesel comprado por motoristas nos postos de combustíveis é resultado de uma mistura de 90% desse diesel A, vendido pela Petrobras, com 10% de biodiesel. A empresa estima que a parcela do preço cobrado por ela no valor final pago pelos motoristas vai passar a ser de R$ 3,69 por litro. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%. O uso de máscaras deixou de ser obrigatório no transporte público e nas escolas de Petrópolis. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e levou em consideração a redução de casos de síndromes gripais no município. Apesar de não ser mais obrigatório o uso das máscaras em escolas e ônibus, o equipamento segue obrigatório em hospitais, urgências, emergências e enfermarias e também aos profissionais de saúde, pacientes e familiares. O secretário de Saúde, Marcos Curvelo, explica o que motivou a decisão. Depois da análise do status epidemiológico, onde a gente encontra um processo de estabilidade em nossa cidade, os casos positivos, de internação clínica, de UTI, retirar a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas e no transporte público e continuar recomendando a utilização de uso de máscara para imunossuprimidos, pessoas com algum tipo de síndrome respiratória. O decreto que determinava o uso foi divulgado em novembro do ano passado pelo Comitê Científico devido ao aumento de casos de Covid-19 na época. O novo texto recomenda a continuidade do uso do álcool gel, a higiene frequente das mãos e todas as precauções para impedir a multiplicação das contaminações. O decreto reforça ainda a importância da população completar o esquema vacinal. Algumas pessoas concordam com a decisão, mas outras ainda não se sentem seguras. Às vezes os ônibus estão tudo fechado, eu acho que não deveria liberar, mas liberou. Eu sempre senti segura, nunca fui escrava da máscara. Segundo o painel de acompanhamento da vacinação em Petrópolis, a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 foi aplicada em 268 mil pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 252 mil pacientes. Mais de 74 mil destes retornaram para tomar a primeira dose de reforço e apenas 87 mil tomaram o segundo reforço. 107 mil tomaram o imunizante contra a influenza. Dados do painel Covid mostram que desde o início de fevereiro, 57 casos foram notificados, destes 51 foram negativados, 4 positivados, 2 ainda estão em análise, 5 pessoas estão internadas e nenhum óbito foi registrado. Eu acho errado, porque a coisa ainda está aí ainda, né? Os cartórios de registro civil em todo o país bateram recorde em 2022 no número de pessoas que mudaram de nome e de gênero. Foram 70% a mais em relação a 2021, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, conhecida como ARPEM Brasil. Os cartórios de registro civil do Brasil realizaram no ano passado 3.165 mudanças de nome e gênero, contra 1.863 alterações no ano anterior.
um aumento de 180% em relação a 2018, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou o procedimento sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo ou de ação judicial. Desde então, os registros são feitos diretamente nos cartórios. Para a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Keila Simpson, o aumento dos números reflete em uma demanda reprimida, que tem sido atendida por meio da divulgação da decisão do STF e pela realização de mutirões nos estados. De acordo com a presidente da ANTRA, apesar do avanço, algumas questões ainda precisam ser melhoradas para ampliar o acesso a essa política pública, como a gratuidade para a solicitação dos novos documentos. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o direito à mudança de nome e gênero nos cartórios do país representa uma conquista da sociedade brasileira e confere cidadania à população trans do país. A cartilha com o passo a passo para o processo de como começar a mudança de nome pode ser acessada na página oficial da ANTRA, antrabrasil.org. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. Um estudo divulgado pela Firjan projeta um crescimento de 0,8% do Produto Interno Bruto Fluminense em 2023. A federação ressalta que o resultado considera uma perspectiva de forte desaceleração econômica no país. A Firjan explica que fatores do cenário internacional influenciam negativamente nas expectativas e que, no Brasil, a falta de definição de um arcabouço fiscal, de agenda de reformas estruturais e a alta taxa de juros auxiliam na projeção de forte desaceleração do PIB do país e do estado do Rio de Janeiro. Já a produção da cadeia de petróleo e os investimentos em construção civil é que continuarão influenciando positivamente na economia fluminense. Em 2022, a economia fluminense acompanhou o resultado da economia brasileira. A gente teve uma recuperação bastante forte e no Rio de Janeiro a gente tem uma expectativa de um crescimento em 2022 seja de 2,7%, um crescimento bastante significativo. E esse resultado foi puxado principalmente por dois setores bastante importantes no estado do Rio. A indústria extrativa, que é principalmente o setor de óleo e gás, e também a construção civil, que apresentou um dinamismo muito forte, sobretudo puxado por obras de infraestrutura. Mas o que chama a atenção é a desaceleração que nós já temos observado, tanto no final de 2022 e no início de 2023. Essa desaceleração faz com que a gente projete um crescimento bem menor da economia para 2023. A gente está esperando um crescimento de 0,8%. O estudo da Firjan aponta que o PIB do estado do Rio cresceu 2,7% no ano de 2022. O estudo da Confederação aponta ainda que, apesar de o ano ter sido repleto de turbulências socioeconômicas e geopolíticas, fatores do cenário nacional, como a aprovação de medidas tributárias relacionadas aos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, foram determinantes para o crescimento da economia fluminense. De acordo com o estudo, a indústria registrou crescimento de 4,3% no último ano, diante do aumento da produção da cadeia de petróleo e gás e do forte crescimento da construção civil. Porém, ressalta que o avanço da produção esteve concentrado em poucos setores e que indicadores de curto prazo apontam desaceleração do setor. Grande parte desse resultado é explicado principalmente pelo recente aumento da inflação, e a gente tem observado também que o aumento da taxa de juros para controlar essa inflação também tem influenciado de maneira significativa os investimentos. Então, de maneira geral, a gente tem percebido uma queda da confiança dos empresários por conta desses fatores, e a gente sabe que queda da confiança acaba gerando também redução de investimento. A estimativa é que o setor de serviços tenha crescido 2,2% e que, por ter o maior peso na economia fluminense, exerceu a maior influência positiva para o crescimento do PIB no ano passado. A Firjan destaca que o setor avançou de forma consciente ao longo do ano, em consequência da maior circulação de pessoas, da recuperação do emprego e da desaceleração inflacionária. No entanto, o estudo ainda aponta que o desempenho dos serviços no estado do Rio foi inferior à média nacional do setor. Então, sobretudo, a gente acredita que para a gente ter uma melhora do desempenho econômico nos próximos meses, a gente precisa novamente de uma sinalização de um novo arcabouço fiscal, porque um novo arcabouço fiscal para a economia brasileira dá mais confiança para o empresário, dá mais confiança para o investidor, e fatalmente a gente consegue reduzir a taxa de juros e aumentar também a taxa de investimentos.
A Subsecretaria do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo informou que em 2022 o setor recebeu e averigou 1.040 denúncias de maus-tratos contra animais. Em consequência, foram gerados 70 boletins de ocorrência e 2 prisões em flagrante. Ainda de acordo com a Subsecretaria, apenas em janeiro deste ano foram feitas 114 denúncias ao setor. Os casos seguem sendo acompanhados. E você vai ver depois do intervalo. Hemocentro recebe 96 doadores de sangue no último mutirão. Região serrana do estado do Rio de Janeiro foi atingida por mais de 18 mil raios em 2022. Quase todo o país mantém queda ou estabilidade de casos de Covid-19, segundo o Infogripe. Economia sustentável é solução para baixar despesas de indenizações. Tririense conquista 2 ouros em campeonatos de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. No último fim de semana, o atleta de Três Rios, Joel Domingues, disputou o campeonato aberto da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu na cidade do Rio. E ele trouxe mais um prêmio para casa. O atleta Joel Domingues conquistou o ouro pelo 3º ano seguido na categoria Master 1 faixa marrom meio pesado e também na categoria absoluto, que é Master 1 faixa marrom, livre para todos os pesos neste fim de semana. Nessa competição, Joel também recebeu troféu e certificado em relação ao ano passado. A premiação é entregue sempre na primeira competição do ano. No final de semana, especificamente falando aí no sábado, eu lutei o aberto da Federação FJJ Rio. Essa federação que é a federação mais tradicional, né? A primeira federação de jiu-jitsu do mundo, e eles têm esse campeonato que é o aberto, que não contabiliza pontos para o ranking, mas é onde os atletas vão para poder dar o start, né? Para o ano começar. Após mais esta vitória, o atleta já tem agenda pela frente. Joel agora se prepara para disputar o Curitiba Summer International 2023 nos dias 11 e 12 de março. E na semana seguinte, no dia 18, ele vai participar da 2ª etapa do Aberto da Federação do Rio. Estou muito feliz de ter conquistado, né, essas 2 medalhas de ouro, tanto na categoria quanto no peso absoluto, né? Foram assim, lutas bem difíceis, uma vez que pessoas de vários pesos, né, podem se inscrever, sem falar também no desgaste, que a gente luta a nossa categoria, porém o peso absoluto são mais lutas, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu pude ser campeão aí 2 vezes nesse final de semana, agora estou me preparando aí para o próximo desafio. Em novembro do ano passado, Joel se destacou internacionalmente, chegando ao pódio no Mundial de Jiu-Jitsu disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Na ocasião, o atleta conquistou o 3º lugar na mesma categoria. Recentemente, em janeiro, o atleta também disputou o European Jiu-Jitsu Championship, o campeonato mais prestigiado na modalidade jiu-jitsu brasileiro. O torneio aconteceu em Paris, na França, e foi aberto para todos os países. O boletim Infogripe Fiocruz, divulgado na última sexta-feira, mostra a estabilização nos casos de síndrome respiratória aguda grave pelo país. A maioria dos estados mantém queda ou estabilidade em um patamar relativamente baixo quando comparado ao histórico dos últimos anos.
Os dados analisados pelo boletim Infogripe Fiocruz no período de 22 a 28 de janeiro indicam o predomínio dos casos positivos para SARS-CoV-2 em todas as faixas etárias a partir de 5 anos, com maior destaque na população adulta. Já entre crianças de 0 a 4 anos, o vírus sincicial respiratório mantém alta nos casos nos estados. Apenas o Distrito Federal aponta a manutenção de patamar elevado de casos de síndrome respiratória nesta faixa etária. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, os poucos estados com crescimento de síndrome respiratória nas últimas semanas mostram um cenário compatível com a oscilação observada em período de baixa. O Distrito Federal, naquela situação ainda, interrompeu o crescimento, mas ainda está ali recém começando a dar os primeiros sinais de que pode estar iniciando o processo de queda no número de novos casos semanais de internações, associadas principalmente ao vírus sincicial respiratório, nas crianças ali de 0 a 2 anos, 0 a 4, vinha numa pegada muito forte, continua ainda mantendo um patamar que é expressivo, quando a gente compara com momentos anteriores. Dos casos positivos de doenças respiratórias das últimas 4 semanas, o vírus sincicial foi responsável por 18% e a Covid-19 por 71%. O vírus SARS-CoV-2 foi responsável por 94% dos óbitos. Das 27 unidades federativas, apenas Acre, Amazonas e Maranhão apresentaram crescimento na tendência de longo prazo até a semana 4. Nos 2 últimos citados, o volume de casos semanais ainda é baixo em relação ao histórico e os dados por faixa etária são compatíveis com um cenário de oscilação. No Acre, há aumento entre as crianças e a população adulta. Macapá, Manaus, Palmas, Rio Branco e Vitória apresentaram um crescimento nos casos em longo prazo. A Enel Distribuição Rio divulgou dados do serviço contratado de monitoramento climático da Climatempo. Foram contabilizados 137.367 raios que atingiram o chão em 2022. Só na região serrana do estado foram 18.218 registros. A Enel Distribuição Rio contabilizou, por meio do serviço contratado de monitoramento climático do Climatempo, 137.363 raios nuvem-solo, que são os que atingem o chão em toda a área de concessão da empresa em 2022. O Rio, ele é o estado com maior densidade de descargas atmosféricas no Brasil, em torno de 24 descargas por quilômetro quadrado no período acumulado dos últimos 4 anos. As regiões que tiveram os maiores registros foram Campos, Macaé e a região sul do estado do Rio de Janeiro. Além disso, a região serrana veio em seguida, com 18.218 registros. E esse número é 10% maior do que o número realizado no ano anterior, em 2021. A empresa divulgou ainda quais seriam os cuidados necessários dentro de casa durante a tempestade. Entre eles estão evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, chuveiro ou torneira elétrica e, se possível, permanecer dentro de casa ou local abrigado enquanto a tempestade durar. Se você estiver fora de casa, procure estar sempre em um local abrigado. Nunca num local aberto ou mesmo debaixo de árvores enquanto estiver tendo chuvas ou descargas atmosféricas. Nós contamos com monitoramento climático diário, 24 horas, e esse monitoramento nos ajuda a planejar as nossas equipes para atender de forma mais rápida quando nós temos um volume de chuva que causam transtornos à rede elétrica. Você sabe o que é economia sustentável? Não? Então confira agora na reportagem de Rafaela Cordeiro. A economia sustentável é uma forma de utilizar economicamente a natureza de forma responsável e ecológica, aproveitando dos recursos naturais sem que afete negativamente o meio que habitamos. A grande importância de se utilizar a economia sustentável é a manutenção do ecossistema. A má utilização de recursos naturais é capaz de gerar grandes deficiências na natureza, que acabam por prejudicar o estilo de vida das pessoas. A gente vê que é uma massa muito grande, que a indústria da moda hoje é uma das mais poluentes no mundo, mundialmente falando. Aqui em Petrópolis também, que a gente acaba tendo várias confecções e tudo mais, e acaba tendo essa questão da exploração também de pessoas, que acabam trabalhando excessivamente para
fazer a indústria da moda rodar. Com a indústria da moda circular, a indústria da moda sustentável, a gente consegue não eliminar, acabar com isso, mas a gente consegue colocar um freio em cima disso tudo. A economia sustentável está diretamente ligada ao empreendedorismo. Os impactos ambientais na natureza geram altos custos às empresas envolvidas. Dessa forma, a economia sustentável é uma boa solução para baixar as despesas com indenizações. Existem vários fatores que alteram as condições ambientais. Muitos deles são causadores de danos que podem resultar em prejuízos diversos ao meio ambiente e aos indivíduos que o habitam. A reparação ambiental é uma forma de equilibrar os danos causados e, consequentemente, a qualidade de vida para as gerações futuras. Eu acho que são os pequenos atos que vão fazer a diferença daqui a 20, 30 anos, com certeza, gente. Isso aí não tem sombra de dúvidas, que isso vai refletir no nosso futuro, para os nossos netos, filhos e tudo mais. As empresas que fazem parte da economia sustentável utilizam, na produção de materiais, algum tipo de recurso natural. Muitos produtos são feitos de recursos renováveis, porém é necessário discutir sobre a substituição de materiais não renováveis por renováveis, a fim de contribuir cada vez mais com a economia sustentável. É necessário o reaproveitamento de produtos para que novos produtos não sejam criados e, assim, recursos naturais sejam poupados. No último sábado, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo promoveu mais um mutirão de doação de sangue no Hemocentro Regional. A edição foi especial para o período do Carnaval, quando é muito comum o aumento da demanda de bolsas de sangue no município e em toda a região. 96 doadores participaram da ação e contribuíram diretamente para o estoque, que estava com uma quantidade baixa, especialmente de fatores negativos. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo com o informativo semanal, até o dia 13 de fevereiro, a previsão é de grandes volumes de chuva para todo o estado do Rio de Janeiro. A chuva mais volumosa deverá se concentrar em áreas do centro-sul do estado do Rio, com acumulados que podem superar os 100 milímetros. A quarta-feira em Nova Friburgo será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 15 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva moderada forte com trovoadas em regiões isoladas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Petrópolis pode esperar por pancadas de chuva com trovoadas e céu nublado. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante todo o dia. Em alguns períodos, o céu ficará nublado, com chuva a qualquer hora. A estabilidade climática ocasionará em mínima de 19 e máxima de 26 graus. Desde o período da manhã até a noite, Pátio do Alferes pode esperar por pancadas de chuva moderada forte, com possibilidade de trovoadas em todo o município. A mínima será de 17 e máxima de 26 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 19 e máxima de 27 graus. Essas cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro podem esperar por ventos fracos durante toda a quarta-feira. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população precisa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook da TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você.
TVC, a TV do Correio da Manhã.